A história de Ismael. Quem foi Ismael, filho de Abraão na Bíblia? Ismael foi o filho mais velho de Abraão, que teve com sua serva egípcia chamada Agar. A história de Ismael é contada principalmente no livro do Gênesis na Bíblia. De acordo com a narrativa bíblica, Abraão e sua esposa Sara eram estéreis, e eles esperaram muitos anos para ter um filho. Então, Sara decidiu dar a sua serva Agar a Abraão como esposa para que ela pudesse ter um filho para ele. Abraão concordou, e Agar deu à luz Ismael. Mais tarde, Sara também deu à luz um filho, Isaque, que se tornou o herdeiro prometido por Deus para Abraão. Isso levou a tensões entre Sara e Agar, e Abraão acabou expulsando Agar e Ismael para o deserto. No deserto, Agar e Ismael foram salvos por Deus, que prometeu que Ismael se tornaria o pai de uma grande nação. Ismael cresceu e se tornou um grande arqueiro e viveu em Para. Embora Ismael não tenha sido escolhido como herdeiro da promessa, sua história é importante na Bíblia, pois ele foi um dos antepassados dos árabes, que também são considerados descendentes de Abraão. A história de Ismael longe da casa de seu pai Abraão. Após ter sido expulso com sua mãe Agar pelo deserto, Ismael e sua mãe foram salvos por Deus, que lhes mostrou um poço de água. Eles acabaram vivendo no deserto de Para, onde Ismael cresceu e se tornou um grande arqueiro. De acordo com a Bíblia, Ismael se casou com uma mulher egípcia e teve 12 filhos que se tornaram líderes de tribos no deserto. A história de Ismael sugere que ele se tornou um homem influente e bem-sucedido no deserto. Mais tarde, a Bíblia conta que Ismael e seu irmão Isaque se encontraram para enterrar seu pai Abraão após a sua morte. A história sugere que, apesar da separação, Ismael e sua família mantiveram uma relação com a família de Abraão e se uniram em momentos de dor e luto. Em resumo, a história de Ismael longe da casa de seu pai Abraão mostra que mesmo após ter sido expulso, ele conseguiu construir uma vida próspera no deserto, casou-se e teve uma família grande e influente. Além disso, a história também sugere que, apesar da separação, Ismael e sua família mantiveram um relacionamento com a família de Abraão. Quem é Ismael segundo o judaísmo? No judaísmo, Ismael é considerado o filho mais velho de Abraão, que teve com sua serva Agar. A história de Ismael é contada na Torá, a escritura sagrada judaica. De acordo com a tradição judaica, embora Ismael seja um descendente de Abraão, ele não é considerado o filho da promessa, que é Isaque. Isso significa que a bênção divina de Deus para a posteridade de Abraão e sua aliança com a humanidade foram passadas para Isaque, e não para Ismael. No entanto, a tradição judaica reconhece a importância de Ismael como um antepassado dos árabes e como um indivíduo que foi abençoado por Deus. Além disso, a tradição judaica enfatiza que Abraão amava Ismael e cuidou dele, apesar de não ser o filho da promessa. Em resumo, para o judaísmo, Ismael é um personagem importante da história bíblica, como o filho mais velho de Abraão, mas a ênfase principal recai sobre Isaque, que é considerado o filho da promessa. Quem são os descendentes de Ismael? De acordo com a Bíblia, Ismael teve 12 filhos, que se tornaram líderes de tribos no deserto. Esses filhos foram: 1. Nebaiote. 2. Quedar. 3. Adeel. 4. Mibsão. 5. Misma. 6. Dumá. 7. Massá. 8. Haddad. 9. Temá. 10. Getur. 11. Nafise. 12. Quedemá. A tradição islâmica também descreve Ismael como um ancestral importante dos árabes. Acredita-se que seu filho Nebaiote é o ancestral dos ismaelitas, que eram uma tribo nômade árabe na Península Arábica. Os ismaelitas também são mencionados na Bíblia como um povo que comerciava com os hebreus. Além disso, o profeta Maomé, fundador do islamismo, é considerado pelos muçulmanos como um descendente de Ismael, através de seu filho Nebaiote. Os muçulmanos acreditam que Ismael foi abençoado por Deus e que ele e sua mãe Agar foram instrumentos da vontade divina para estabelecer uma nação árabe.